Hello, Poppers! Sejam bem-vindos a mais um encontro onde a gente vai trocar um assunto muito legal e muito importante para o nosso corpo e principalmente para o nosso espírito, para essa e para todas as próximas encarnações aí que vem pela frente. O tema de hoje, importantíssimo para o nosso coração, perdão. Vamos bater um papo sobre perdão? Vem comigo, chama a vinheta, produção! Muito bem. Por aí, como estão as coisas, pessoal? Por aqui no sul tá ficando frio. E aí no resto do Brasil? Eu sei que tem gente que nos acompanha de tudo que é estado. Então deixa aí nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Se for de outro planetinha, pode mandar aí por estação de rádio, manda por outro tipo de mensagem, sinal de fumaça, que a gente está captando tudo. Muito bem, pessoal. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje, entender um pouquinho mais sobre perdão, essa palavra que às vezes impacta, né? O ato de perdoar. Às vezes é um pouquinho forte para a gente assimilar, entender esse conceito de perdoar. Então eu, particularmente, que tenho ainda um pouquinho de dificuldade, estou nessa caminhada para aprender a perdoar também, gosto de trocar essa palavra e usar uma palavra similar que tem o mesmo efeito, que é a palavra desculpa. O ato de desculpar, o ato de estar desculpando alguém é a mesma coisa que perdoar. Então, se você tem um pouquinho de dificuldade ainda é um pouco desafiador para você, você está nessa caminhada também, você pode pensar assim, se a palavra perdão ainda pesa um pouco, você pode pensar, eu estou desculpando alguém, eu vou desculpar alguém. E lá no livro Tem de Bom Ânimo, no capítulo que fala da felicidade difícil, o espírito Odilon Fernandes vai nos dizer que perdoar é harmonizar-nos com a vida, permitindo que apenas o bem nos influencie o destino. A gente vem na sequência dos programas, pessoal, falando sobre essa vibração que toma conta do nosso espírito, né? No programa passado a gente falou do nosso anjo da guarda, desse guia protetor que está com a gente diariamente, nos guiando, nos orientando as vibrações. Nos outros programas a gente já falou que a espiritualidade tem conta de tudo, né? Sabe tudo que a gente faz. A nossa vida é um livro aberto, nós só ainda não temos consciência disso, pois estamos encarnados. Então, a partir do momento que a gente exercita esse ato de desculpar, nós já estamos nos harmonizando com a vida, permitindo a entrada de boas influências, de boas vibrações, subindo a nossa elevação, né? Vamos pegar aquele exemplo que eu dei lá no outro programa do nosso radinho. Só que essa vez a gente vai estar tentando sintonizar aí a nossa estação com uma vibração mais alta, uma vibração boa, uma vibração do amor. E para o nosso bate-papo de hoje, eu separei uma instrução muito interessante do espírito Albino Teixeira, que está lá no livro Mãos Marcadas, no capítulo Ilação Espírita. Nesse item, o espírito vai explicar para nós como é que funciona o processo do ódio. E por que eu escolhi o processo do ódio para falar desse processo em particular? Porque o perdão, ou esse ato da gente estar desculpando, ele vai estar interligado a gente ter passado por toda uma jornada, todo um caminhozinho de sentimentos inferiores. Nós temos sentimentos superiores, onde entra o amor, a indulgência, a benevolência, e a gente tem os sentimentos inferiorizados, aquela faixa de vibração, ao nosso radinho, aquela faixa de vibração lá embaixo, que muitos de nós ainda estão e que todos nós, diariamente, a gente vai oscilando, né? Acontece uma situação, opa, caiu, então Jesus nos instrui a orar e vigiar diariamente. Então a gente precisa estar aí ligadinho. O Espírito vai explicar para a gente como é que funciona esse processo do ódio. E esse processo do ódio ele vai nos contaminando, por isso o perdoar. Olha só que interessante, ele diz para nós que o impulso de odiar é fator de desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele é mental e físico, certo? Vamos entender que tudo vem do espírito e tudo volta para o espírito. Então, o nosso corpo físico, ele está atrelado ao nosso perispírito. Tudo que atinge o nosso corpo físico vai estar, consequentemente, atingindo o nosso corpo espiritual. Mas aqui a gente está falando desse processo mental e físico.
Esse impulso, esse desequilíbrio que gera, ele vai gerar uma perturbação, essa perturbação vai virar uma doença, e essa doença, porque baixa ali a nossa imunidade, a gente vai acabar ficando doente, isso pode vir a gerar uma agressividade exagerada. E essa agressividade se torna uma delinquência potencial. Mas que tipo de delinquência que ele está falando? Da loucura, do crime ou de ambos. O espírito entra num processo de culpa quando ele entra na loucura ou no crime. Aí nós estamos falando do espírito. E ele cita, na fermentação da culpa, o espírito pode atravessar muitos séculos em reencarnações de tratamento ou reajuste. Nós precisamos entender, quando a gente fala sobre o perdão, ou esse ato da gente estar desculpando, que nós estamos fadados à lei da reencarnação. Tudo é do espírito, certo? Nós começamos do espírito e nós vamos retornar ao espírito. Então, quando a gente fala desse processo, a gente está falando de reencontrar, uma hora ou outra, aquele que cometeu algo contra nós ou aquele que nós cometemos algo contra. Então, ele cita que o espírito fica nessa fermentação da culpa. Mas ele traz uma solução ao impulso de odiar, recordar Jesus e amar nossos semelhantes 70 vezes 7. Daquela passagem onde Jesus fala para Pedro: quantas vezes deverei amar, perdoar os nossos inimigos, aquele que fez algo contra nós? 7 vezes basta? Não, 70 vezes 7. E isso é um processo de reforma íntima. A gente já falou sobre isso aqui no programa também várias vezes, sobre a reforma íntima. Mas é uma reforma íntima diferenciada. É uma reforma íntima com Jesus. Porque o evangelho de Jesus, ele firma os nossos passos, ele baseia os nossos passos. Quando a gente fala sobre somente perdoar, mas para quê, com que finalidade, parece que fica algo vago, mas trazendo para o evangelho de Jesus, a gente tem a proposta de saber que somos seres universais, somos seres eternos, logo, aquele que fez algo contra mim é meu irmão. É um irmão que está num momento de infelicidade, é um irmão que está num momento de desequilíbrio, é um irmão que naquele momento ele fez aquela coisa, mas cabe a nós, aqui comigo, dentro do meu coração, escolher como eu vou reagir diante daquilo. Então, é um processo de reforma íntima com Jesus. Jesus vai nos ensinar como caminhar daqui para frente. É importante que a gente entenda que o outro nos faz uma ofensa, mas quem dá continuidade nesse processo, envenenando a nossa mente, somos nós mesmos. É aquela famosa frase: a gente toma o remédio esperando que a pessoa morra, mas aí nós entramos num processo de monoideia. Você já ouviu falar nessa palavra? Monoideia? É quando a gente fica numa única ideia processando aquilo na nossa mente. A pessoa faz algo contra nós. Ela teve aquela ação uma única vez, ou ela tem aquela ação recorrente, mas não é 24 horas por dia, 7 dias por semana que ela está ali conosco fazendo aquilo. Em algumas situações, isso pode até acontecer, mas vamos pegar o exemplo que isso seja uma única vez. Alguém fez algo contra mim uma única vez. Ela fez aquela ação, mas cabe a mim, Yasmin, no momento que ela fez aquilo, assimilar e seguir adiante. A partir do momento que eu revivo aquilo na minha mente, eu estou me envenenando. A partir do momento que eu revivo aquela mágoa, que eu revivo aquele ódio, que eu revivo aquela raiva, que eu começo a disseminar aqueles pensamentos inferiores diante daquele irmão que cometeu algo contra mim, eu estou entrando no processo de desequilíbrio, eu estou entrando no processo de raiva, de ódio, e eu passo de ser a vítima para ser o algoz. Não necessariamente da pessoa que fez algo contra mim, mas de mim mesmo. E aí a gente começa a entender, mas ok, fulano fez algo para mim, mas por que eu estou tão mal? Ó, coitado, ele fez algo para mim e eu estou tão mal, mas sou eu que estou me prejudicando. É por isso que eles falam, a gente toma o veneno esperando que o outro morra. Mas afinal de contas, somos nós que estamos nos colocando para baixo. Por isso que a gente precisa entender. O poder da mudança, essa virada de chave, está conosco. Mas e o nosso algoz, aquele que nos feriu, aquela pessoa que nos fez mal,
Todos nós encontramos a justiça divina, cedo ou tarde. Nós somos seres eternos. A justiça divina, ela vem para nós. A gente tem um comentário de André Luiz que diz assim: Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Isso serve tanto para o nosso algoz, para aquele que fez algo contra nós, quanto para nós mesmos. A pessoa que fez algo para nós, ela vai encontrar com a justiça divina. Ela vai estar colhendo o que ela plantou, né? Tem uma frase que é muito interessante que diz que a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então é importante que a gente compreenda que a consequência, ela vem, seja de um ato de amor, seja de um ato de bondade, como também das coisas inferiores que nós fazemos para com os outros, né? Daí os efeitos da reencarnação. Eu ouvi da palestra de um palestrante chamado Renato Lopes e fiquei impactada com a frase que ele disse que o amor cria laços e o ódio, o rancor, esses sentimentos menos elevados, né, esses sentimentos inferiores, eles criam algemas, né? E daí que vem os nossos ciclos, que são interligados. Tudo vem do espírito, volta para o espírito. Mas nós estamos aqui, reencarnados. E diversas vezes, se não todas, nós escolhemos reencarnar com aquele grupo de pessoas onde nos fizeram mal, nós precisamos, muitas vezes nós fizemos mal para aquelas pessoas e nós precisamos estar resgatando, estar nesse processo de resgate, onde o perdão é a base de tudo isso. Mas é muito bonito, né? A gente está no plano espiritual, fazendo lá o nosso planejamento reencarnatório. É fácil a gente estar lá, sabendo da verdade, sabendo de tudo, sem o véu do esquecimento. Chegamos aqui com o véu do esquecimento e o sentimento que predomina é o de aversão à pessoa, é o de ódio, é o de rancor. Então é importante que a gente comece a trabalhar, porque se ali naquele irmão tem uma dificuldade, se ali naquele irmão tem uma aversão, se ali naquele irmão tem um ódio, tem trabalho a ser feito. Se ali naquele irmão tem um problema, se aquele irmão nos causa um problema, tem trabalho a ser feito. Se esse trabalho não pode ser diretamente resolvido com esse irmão, que esse trabalho seja resolvido conosco. E daí eu trago para nós um texto de Emmanuel chamado Motivos para Desculpar, que cabe bem com essa fala, para a gente conversar e refletir um pouquinho sobre esse texto. Vocês encontram ele no livro Mais Perto, é o capítulo 19. Ele começa assim: em muitas ocasiões, quem imagina se te haja ferido não tem disso a mínima ideia, de vez em que terá agido sobre a ação compulsiva de obsessão ou enfermidade. Se recebes comprovadamente uma ofensa de alguém, esse alguém terá dilapidado a tranquilidade própria, passando a carregar arrependimento e remorso em posição de sofrimento que desconheces. Olha o desequilíbrio que a gente comentou antes. Perante os ofensores, dispõem da oportunidade de revelar compreensão e proveito em matéria de aperfeiçoamento espiritual. A caminhada evolutiva ela é para todos nós, pessoal. Aquele a quem desculpas hoje uma falta cometida contra ti será talvez amanhã o teu melhor defensor, se caíres em falta contra os outros. Olha que impactante, eu vou ler de novo. Aquele a quem desculpa hoje uma falta cometida contra ti será talvez amanhã o teu melhor defensor, se caíres em falta contra os outros. Eu tenho refletido muito isso, que hoje em dia, na caminhada evolutiva que nós estamos, nós podemos gerar aliados, companheiros, irmãos que estão conosco na nossa caminhada diariamente, ou inimigos, aqueles irmãos menos felizes que nós vamos estar gerando um sentimento de aversão da parte deles para conosco, ou da nossa parte para com eles, que vamos precisar ainda dessa encarnação todinha ou de muitas outras para conseguir estar resgatando, né? Então fica a cargo do nosso coração, da nossa consciência, estar fazendo essa escolha. Emmanuel segue. Diante da desilusão recolhida do comportamento de alguém, coloca-te no lugar desse alguém, observando se conseguirias agir de outra forma nas mesmas circunstâncias. Capacitemo-nos de condenar o companheiro que erra é agravar a infelicidade de quem já se vê suficientemente infeliz.
Olha o que a gente falou sobre o desequilíbrio antes, né? Muitas vezes quem erra conosco já passa por esse processo de infelicidade. Emmanuel fala: revide de qualquer procedência, mesmo quando se inquiste unicamente na mágoa individual e manifesta, não resolve problema algum. Quem fere o próximo efetivamente não sabe o que faz, porquanto ignora as responsabilidades que assume na lei de causa e efeito. Vamos relembrar, nós estamos fadados, nós estamos imersos na lei de causa e efeito. Então as coisas, elas agem baseadas nessa lei. Nós agimos e recebemos de volta. Então precisamos ter responsabilidade dos vínculos que nós criamos embasados nessa lei. A partir do momento que nós optamos manter esse laço, ou melhor, essa algema com aquele que nos feriu, com aquele que nos magoou, não praticando essa tentativa de desculpar, essa tentativa de perdoar, nós levamos isso conosco, seja nessa encarnação, seja nas próximas. Emmanuel continua: ressentimento não adianta, de vez que todos somos espíritos eternos destinados a confraternizados todos, algum dia, à frente da bondade de Deus. Desculpar ofensas e esquecê-las é livrar-se de perturbação e doença, permanecendo acima de qualquer sombra que se nos enderece na vida, razão porque, em nosso próprio benefício, advertiu-nos Jesus que se deve perdoar qualquer falha, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí a gente volta, né? Vocês já perceberam que muitas vezes quando nós ficamos irados, revoltados, quando alguém faz algo contra nós, a nossa imunidade, lá no chão. Ela baixa, ela cai, e aí a gente se vê doente, a gente se vê amargurado. Muitos de nós sofrem de algum desequilíbrio psicológico, emocional, a gente entra nessa monoideia, né, nesse ciclo. Tudo isso provém desse momento que a gente entra em perturbação, como o próprio espírito do Albino Teixeira falou lá em cima, naquela citação que eu fiz para vocês. E a gente tem maneiras, né, de resolver isso. E aí Emmanuel vai falar para nós dos efeitos do perdão. Quais são os efeitos da gente estar desculpando o próximo, da gente estar perdoando o próximo? Ele diz: exoneramos o mal de qualquer compromisso para conosco, ao mesmo tempo que nos desvencilhamos de todos os laços suscetíveis a apresar-nos a ele. Olha o poder que tem a gente conseguir desculpar alguém. Além de trazer para conosco um irmão de caminhada, além de trazer para conosco um aliado, um possível aliado, não sendo nessa encarnação, nas próximas encarnações, a gente quebra esse compromisso para conosco. Porque, ok, tudo bem, o mal pode não ter vindo de nós, pode não ter nascido da nossa boca, do nosso coração, aquele mal, aquela ação. Mas a escolha foi nossa de germinar aqui no nosso coração, de seguir nos envenenando e seguir mandando para aquele que fez o mal para nós, aquela vibração ruim, fazendo com que aquele irmão piore o seu processo de infelicidade, né? Porque a gente já viu como é que funciona os padrões vibratórios. Emmanuel continua: pondera semelhante realidade e não te admitas carregando os explosivos do ódio ou os venenos da mágoa, que destroem a existência ou corroem as forças orgânicas, arremessando a criatura para a vala da enfermidade ou da morte sem razão de ser. Olha que interessante. Os venenos da mágoa destroem a existência ou corroem as forças orgânicas. Nós, a guardar essa quantidade de mágoa, a guardar esse peso que é quando alguém nos faz um mal e a gente vai guardando, nós prejudicamos o nosso corpo físico. Nós temos por conhecimento da reencarnação que esse prejuízo ele fica gravado no nosso perispírito. O que nós fazemos aqui, ele fica gravado no nosso perispírito. O nosso perispírito é como se fosse uma caixa preta de um avião, é o nosso banco de dados, né? Quando a gente desencarna, está tudo gravadinho ali. Sabe-se lá o que vai acontecer nas nossas próximas encarnações. Então, a gente já pode começar esse processo de estar desvencilhando, como Emmanuel fala, agora, para que nas próximas encarnações, ou até mesmo nessa encarnação, a gente já fique mais leve, já fique mais tranquilo, já não carregue mais fardos.
já possamos resolver aqui e agora. E nós temos uma proposta. Hoje eu trago para vocês uma proposta que é diferente, às vezes desafiadora, mas importantíssima. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a parte que fala sobre os bem-aventurados, os que são misericordiosos. E aí tem um item que fala sobre reconciliar-se com os seus adversários. Eu vou pedir para o Flávio aqui, que é o nosso director, colocar um balãozinho aqui em algum cantinho da telinha sobre o programa que nós fizemos sobre o poder da prece. Nós já falamos aqui sobre o poder da prece. E a proposta que eu trago para vocês hoje é que nós façamos uma prece pelos nossos adversários. É que nós façamos uma prece por todas as pessoas que já fizeram mal para nós de alguma forma. Que nós façamos uma prece para aquelas pessoas que nos causaram algum tipo de dor, algum tipo de mal. Para aquela pessoa que, quando a gente está falando sobre perdão, já vem na nossa cabeça, essa pessoa não consigo perdoar, não consigo desculpar. É para essa pessoa que você vai fazer uma prece. É para essa pessoa. Porque é para essa pessoa que você precisa fazer uma prece. Orando para a espiritualidade, pedindo para a espiritualidade para que abençoe essa pessoa, para que abençoe o seu coração em relação a essa pessoa, para que abençoe os pensamentos dessa pessoa em relação a você, porque essa pessoa, ela te ofendeu, ela te feriu de alguma forma, ela também tem um pensamento sobre você. Então, para que abençoe a mente dessa pessoa sobre você, para que mude o pensamento dessa pessoa sobre você, se as suas ações estiverem de acordo. Porque o amor, ele começa pelo exemplo. Então, para que a gente possa orar por essas pessoas que nos causaram algum mal, por esses nossos irmãos de caminhada, esses nossos irmãos universais. E eu gostaria, além dessa proposta que eu deixo para que vocês pratiquem antes de dormir. Orem antes de dormir por essas pessoas. Orem nos seus evangelhos, antes de fazer o evangelho no lar. Coloquem o nome dessas pessoas. Orem por aqueles que causaram mal a vocês. E antes de encerrar, eu trago para nós um versinho que traduz bem a nossa conversa de hoje, traduz bem o nosso bate-papo de hoje. E eu acho que é a maior lição de todas, né? Maior lição de todas que já ficou no nosso planeta Terra até agora. O versinho se chama Dádivas de Amor, é do Espírito Maria Dolores. Do livro Dádivas de Amor, perdão. É do Espírito Maria Dolores, do item 8, e se chama A Última Aula. Eu recito para vocês e deixo para vocês todas as melhores vibrações de cura, porque quando a gente fala de perdão, a gente tem que entender que estamos todos num processo de cura. Cura das ações proferidas uns pelos outros, seja nessa encarnação ou seja nas anteriores, porque a gente não tem conhecimento do que a gente fez, né? Muitas vezes nós fomos os algozes aí dessas situações, então que Jesus abençoe as nossas ações também, porque nós precisamos pedir perdão também. Então vamos lá, a última aula. Sofre pregado à cruz o inesquecível mestre, lembrando quanto viu na jornada terrestre. Vê-se menino a erguer os sábios da cidade, mostrando a inteligência a brilhar na humanidade. Mentaliza Caná, onde aumenta a alegria na formação de um lar que nunca possuiria. Recorda irmãos na fé, quais Pedro, João, Tiago e os amigos fiéis às pregações do lago. Passa por privações sem que a dor o esmoreça, não tem uma só pedra em que apoie a cabeça. Lembra o deserto hostil, na prece em que se leva, ensina paz e fé às legiões da treva. Revê a multidão que o respeita e acompanha quando transmite à terra o sermão da montanha. Vê, lugar por lugar, nos longes a que ia, espalhando a bondade, o socorro, a alegria. Mas agora, na cruz, amargurado e pasmo, escuta palavrões de ironia e sarcasmo. E diz, sentindo fel que as injúrias lhe trazem, perdoa-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem. Ele, que se entregar à caridade inteira, faz do perdão mais luz na aula derradeira. É que todo perdão, sem queixa e sem medida, é conquista de paz nos problemas da vida. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos perdoar, desculpar
um pouquinho todos os dias, só por agora. Até a próxima. Tchau!